E o ministro Fernando Haddad falou agora há pouco sobre o destino do IOF após a derrubada no Congresso. Haddad reforçou o compromisso com a responsabilidade fiscal e também com a relação entre o Executivo e o Legislativo. Nosso analista de economia, Alan Gani, já está por aqui para ajudar a gente a entender um pouco desse embate. A coisa está ficando séria, mais do que se imaginava, né? E eu vou até repetir a pergunta que eu fiz para o Zé mais cedo, Gani, para você ajudar a gente a entender, porque parece que a situação fiscal esse ano está mais complicada do que foi o ano passado? Sim, exatamente, né? Até porque você tem um efeito em cascata, né? A situação fiscal ela vai piorando e depois você tem a subida da dívida pública. E o governo, ele não conseguiu, desde o início do mandato do presidente Lula em 2023, não tem conseguido bater a meta fiscal. E esse ano provavelmente não vai ser diferente. O ano que vem também, aliás, ano que vem é um ano eleitoral, que é um convite ao gasto público. O ponto é que o governo perdeu a sua alternativa de arrecadação, por enquanto, que é o IOF, recorre ao Supremo Tribunal Federal e não tem muito alternativa. Como é que vai compensar essa perda de arrecadação pelo IOF? Poderia, é claro, cortando gastos públicos, mas não é o caminho que o governo escolheu, o caminho do corte, porque isso tem, evidentemente, que todo um ônus político. E agora fica difícil você conseguir compensar a perda de arrecadação do IOF. Provavelmente o ministro Fernando Haddad vai cortar algum subsídio, né? Ele tem dado sinalizações nesse sentido. Agora tem o seguinte, né, Gani? Que tipo de proposta o governo poderia trazer até para a gente tentar, de algum modo, cortar despesas, uma saída para essa crise fiscal, se estamos aí às vésperas de um ano eleitoral, e aí precisa contar com o Congresso também para aprovar essas medidas e ultimamente está perdendo todas. E mais gastos, né? Porque ano eleitoral precisa angariar eleitores, enfim, vai se gastando mais. Você está num momento complicadíssimo. Exatamente. Uma alternativa, e que seria popular, que a população abraçaria, seria o tal da limitação dos supersalários, né? Mas não apenas limitar os supersalários, mas também limitar os penduricalhos. Evidentemente que isso teria um grande apelo pela população, mas, por outro lado, os lobbies do funcionalismo público, do Poder Judiciário, iriam entrar em campo no Congresso Nacional e eu não sei se o governo federal estaria disposto a comprar essa briga. Também é possível cortar alguns subsídios, mas vamos lembrar que muitos setores empresariais, eles estão sustentados em cima desses subsídios. Então, a partir do momento que também você tirar esses subsídios, vai ter uma reação do próprio setor, pode ter encarecimento de preço, pode ter desemprego. Também não é fácil fazer o corte de subsídios. Enfim, não sobra muita alternativa. O governo deveria ter pensado nessas estratégias de corte logo no início do mandato, porque agora fica muito mais complicado justamente por conta das eleições. E recentemente, Gani, a IFE fez até um alerta que se o governo não cortar os gastos, pode faltar dinheiro para manter políticas públicas, se corre o risco daquele chamado shutdown, né, que é da máquina pública, ou seja, colapso da máquina pública. Exatamente, Soraya. O grande problema hoje é que o nosso orçamento federal, próximo ali de 10% é de gastos discricionários, ou seja, onde o governo tem liberdade para gastar. 90% ele já é comprometido, são aquelas despesas obrigatórias, ou seja, pagamento de um Bolsa Família, pagamento de salário lá do funcionário público, de uma aposentadoria, então já está comprometido, é uma despesa carimbada. Agora, 10% é onde você tem liberdade para mexer. O problema é que, por conta do inchaço da máquina pública, esses 10% têm caído e tem já estudo que fala que está em 8% esse orçamento. Vai chegar num ponto que, basicamente, todo o orçamento ele vai ser composto para as despesas obrigatórias. O que isso significa na prática, Soraya? Que não vai ter mais dinheiro para um investimento em infraestrutura, um investimento em saúde, um investimento em
educação, começa a faltar dinheiro. E se a gente não fizer nada, o próximo passo, depois do shutdown, é justamente o próprio calote da dívida pública. Eu não estou falando que vai acontecer amanhã ou daqui 2 anos, mas se a gente não fizer nada, significa que a partir de 2030, essa possibilidade, ela começa a se tornar real. O Gani, rapidamente passando um pouquinho para a questão do mercado de trabalho. A gente tem um dos melhores patamares aí dos últimos 10 anos, né, em relação a pessoas trabalhando. Ainda que você tenha muita gente também chamada desalentada, né, que são aqueles que nem vão procurar trabalho porque entendem que não vão encontrar. Por que é que isso não se reflete de uma maneira mais forte na nossa economia ou até mesmo mais presente numa popularidade do atual governo, hein? Essa é uma ótima pergunta, Nonato. O que eu vejo é que todo esse aquecimento do mercado de trabalho tem 2 pontos. Primeiro, é a precariedade do trabalho. Então, de fato, a gente tem um desemprego muito baixo, mas olha só, o IBGE, o que ele considera uma pessoa empregada? Isso de acordo com a nota metodológica. Se você trabalhar apenas 1 hora por semana, trabalho intermitente e com uma remuneração não fixa, você é considerado empregado. Então, muitas vezes, esse desemprego está baixo, mas o que a gente observa na prática é uma qualidade do emprego ruim. Essa pode ser uma possível explicação, quer dizer, uma questão metodológica mesmo. Segundo ponto, Nonato, é o encarecimento do custo de vida. Então, por mais que as pessoas estejam trabalhando, e a gente percebe, muitas vezes a pessoa é motorista de aplicativo e ainda tem um outro emprego, tem 2, 3 empregos para compor a sua renda por conta de um custo de vida muito elevado. Então ela fala, puxa vida, eu estou trabalhando muito aqui, mas eu não consigo fechar as minhas contas, né? E não só esse custo de vida, quer dizer, depois da pandemia esse custo de vida ficou mais caro, mas também ele continua subindo, que é o processo inflacionário, ou seja, o aumento generalizado e persistente dos preços. Essa combinação de fatores é o que explica que, apesar de uma baixa taxa de desemprego, a popularidade do governo não sobe e o governo não consegue capitalizar em cima desse bom resultado econômico. Alan Gani, obrigado e até daqui a pouco. É.